ao Café Geográfico de novembro. Quero agradecer ao professor Cláudio Zanotelli por aceitar a proposta de falar sobre debate em torno do filme A Sociologia é um Esporte de Combate. Na verdade, é a vida do Pierre Bourdieu, não é isso? Um documentário sobre Pierre Bourdieu. Acho que eu vou ficar aqui para poder ver todo mundo. Que é um sociólogo. Então, pode tirar daí. Eu também quero agradecer a presença do centro acadêmico, agradecer a Celinha, os estudantes de geografia, estudantes de outras áreas, as meninas que agora estão fazendo café, da sociologia, com antropologia, com psicologia, com ciências sociais, com geografia, com história. Letras, português. Agradecer os estudantes e o núcleo de estudos iniciários. Então, vou passar a palavra para o palestrante Cláudio Luiz Zanotelli. Você pode botar o foco. Tudo bem? Então, boa noite aí, né? Primeiro, evidentemente, tem que agradecer aqui o convite do Marcelo e manifestar também o fato, assim, dizer que esse café eu acho cada vez mais interessante, na realidade, né? E é um espaço agradável e, ao mesmo tempo, é um momento onde a gente sai um pouco da ostentação acadêmica, né? E mantendo, de uma certa forma, também um certo rigor científico, ou um rigor da ordem do saber, mas que não se resume a uma espécie de construção simbólica de uma hierarquia, onde você tem uma mesa, etc, etc, etc. Então, acho muito interessante. Então, né, quero parabenizar mais uma vez aqui o Marcelo, o laboratório, o departamento de geografia, e todos os colaboradores do Marcelo. Acho que realmente estão de parabéns e que continue esse café por anos e anos, né? E a outra coisa sobre a temática, quer dizer, o Marcelo meio que montou uma armadilha para mim, né? Onde ele chegou ali na cantina, ele estava lendo a revista do Bourdieu, que eu estou com ela até hoje, inclusive, Bourdieu aqui e tal, então, quando é que você vai falar no café sobre Bourdieu? E aí, isso já tem quase um ano, né? Na realidade, ele marcou para o fim do ano. Então, eu agradeço também esse convite para falar do Bourdieu, porque na realidade aí pode parecer até paradoxal, né? Então alguém aqui da geografia para falar do Bourdieu, mas eu não vou entrar nessas discussões disciplinares, não me interessa muito. O que interessa é o pensamento e o conhecimento. O resto é burocracia, né? Quer dizer, é dizer, você pode pensar até essa fronteira, depois você para de pensar, porque aqui começou a história, aqui começou a sociologia, aqui começou a economia, aqui começou a geografia. Evidentemente que, dizendo isso, eu não quero dizer que não há estruturas de saber e estruturas de pensamento, de pesquisa próprias a cada área, e que não deixa de haver uma dificuldade científica em se fazer algo de trans ou interdisciplinar, né? Não dá para colocar tudo e qualquer coisa na palavra intertransdisciplinar. Não é isso que eu quero dizer, então, de dizer que a gente pode botar tudo e qualquer coisa. Não. Antes é de pensar assim sobre problemas objetivos, conceitos objetivos e subjetivos também. Então, nesse sentido, eu inicio exatamente falando do Bourdieu, que faleceu, infelizmente, há 7 anos atrás, em 2002, se eu não me engano. Quando eu começo a falar do Bourdieu, e quando eu me refiro a essa questão do saber, eu fico pensando na questão do campo, do capital e do habitus. 3 grandes conceitos bourdivinos, ou bourdieusianos, para não se entrar num jogo de palavras e se pensar que Bourdieu, bourdivino, é uma espécie de ironia implícita que também na França foi muito desenvolvida quando Bourdieu formou escola, né? Então, campo, capital e habitus. Campo, os campos sociais, capital cultural, capital econômico, capital social, e habitus
estruturas determinantes e determinadas. Quer dizer, eu falei um monte de coisa aqui, talvez ninguém tenha entendido nada, mas eu vou, ou entender uma parte, vou explicitar melhor e, vendo o filme do Bourdieu, a gente vai entender melhor o que ele quer dizer com esses conceitos. Eu cito esses conceitos porque eu acho que eles são funcionais, estruturais e sistêmicos, né? Que aqui, particularmente na geografia, ultimamente, está muito na moda o sistema, a teoria do sistema. Todo mundo fala e reza, muitas pessoas, todo mundo não, pela cartilha sistêmica. E o sistêmico, particularmente na questão que se discute da geografia física. Ora, a estrutura, o estruturalismo, ele pode tanto tratar das questões que dizem respeito à dita geografia física, como à dita geografia humana. Não? A estrutura que vem do estruturalismo é exatamente uma tentativa de ultrapassar essa dicotomia entre natureza e cultura. Então, o Bourdieu, como alguém que foi formado, que conheceu Lévi-Strauss, que é o fundador, né, do estruturalismo tal como a gente conhece hoje, né, o Bourdieu, então, ele herdou essa coisa do estruturalismo, do Lévi-Strauss, que é de pensar estruturalmente. Mas pensar estruturalmente é o quê? Pensar estruturalmente não é pensar a estrutura de um prédio, né? Não é pensar a estrutura de uma empresa, né, que tem lá as diferentes diretorias. Pensar estruturalmente é pensar sempre sobre algo que falta ao lugar dele. Esse é o interessante do Lévi-Strauss, quando ele, em 49, e aqui eu quero render homenagem ao Lévi-Strauss, que faleceu há um mês atrás, cerca de um mês, e que publica em 1949 As Estruturas Elementares do Parentesco, que é um livro revolucionário no interior das ciências sociais e humanas, né, onde ele vai encontrar coisas, ou o que ele chamou de estrutura, a partir de um modelo da linguística, que existe em todas as sociedades do mundo, qual seja o interdito do incesto. Então, esse interdito do incesto, estrutural, que está presente em todas as sociedades, não necessariamente da mesma forma como a gente pensa no Ocidente. O incesto em relação a filho, aos pais. O incesto pode, em várias sociedades ditas selvagens, estar o interdito do incesto ligado ao primo, à prima, né? Então ele encontra no interdito do incesto algo que liga todas as culturas e a sociedade. Esse é o Tchan. Esse é aquilo que estrutura a estrutura, digamos assim. Isso é revolucionário porque ele sai de uma visão dos povos ditos primitivos, ou dos povos ditos selvagens, de uma visão preconceituosa, hierarquizada, logocêntrica, europocêntrica, dizendo, esses povos têm uma cultura tão rica, ou mais, a se confrontar com a cultura europeia, né? E esses povos têm uma escrita, mesmo quando a escrita não é uma escrita sobre um papel, é uma escrita sobre o corpo e sobre a terra. Então, primeira coisa, render homenagem aqui a Lévi-Strauss, grande fundador do estruturalismo, que influenciou enormemente as ciências humanas e as ciências sociais. E o Bourdieu foi um estruturalista até o fim da vida dele. Foi um estruturalista por uma série de caminhos, e um dos caminhos é esse que eu dizia, o pensamento do estruturalismo, que é o pensamento do relacional, né? Eu tenho um campo magnético, digamos assim, nesse campo eu tenho figurinhas de pessoas que ali estão, que representam classes sociais diferentes. Essas classes sociais diferentes são incorporadas como estrutura estruturante dos indivíduos e, portanto, estrutura o espaço social. E quando estrutura o espaço social, né, dentro desse quadro relacional, um jogo que eu chamei de magnético, eu tenho de um lado azinho, com um monte de azinho pequeno, digamos que são as classes dominantes. De outro lado eu tenho um Bzinho, um B grande, com um monte de Bzinho pequeno, que são as classes dominadas. Entre dois, o C grande e o C pequeno, que são as classes ditas médias. Então o jogo desses campos, A, B, C, grandes campos estruturantes do campo social, esse jogo entre os campos
dentro da estrutura é relacional, é relativo um ao outro. Quando o dominante se move de um jeito, o dominado se move de outro. Como ímãs em cima de um quadro, as relações, né, elas, de um com o outro, elas se modificam. Eu mudo minha posição, os outros mudam de posição. Então, eu estou falando rapidamente, que eu não vou me estender demais, e vou falar por quê daqui a pouquinho. Então, campo, primeiro grande conceito bourdieusiano, né, é essa estrutura dos campos sociais, das classes dominantes e dominadas, né. Segundo conceito, capital. Mas não é o capital marxista, pode ser também, capital econômico. É o capital econômico, social, cultural e outros tantos capitais que existam. Por quê? A posição dos dominantes e dos dominados, A, B, C, lembrem, dentro da estrutura, ela é função do nível de capital que cada um desses campos incorpora e faz valer na relação relacional da estrutura. Então, o campo das estruturas, lembrem, A, B, C, o campo aonde eu tenho as classes dominantes A, incorporam capital simbólico, né, e capital econômico. Então, um filho de um grande burguês, né, que não estuda, por exemplo. Então, o capital econômico dele é importante, no entanto, ele não fez estudos. Mas há um capital econômico tão importante que o pai vai consegui-lo colocar dentro da empresa, vai conseguir um emprego para ele, etc. Portanto, esse capital econômico vai ser sobredeterminante sobre o capital cultural, né? E o capital cultural vai ser submetido a esse capital econômico. Mas o capital econômico, atenção, não tem a proeminência, no sentido marxista, da infraestrutura sobre a superestrutura. Os capitais se trocam entre eles, são posicionais, relacionais dentro do campo. Então voltemos ao exemplo, campo A, campo B, campo C, classe dominante, classe dominada, classes médias. No interior, portanto, dessas classes, eu tenho estruturas de campo que são formatadas pelos capitais que eu incorporo. Capital econômico, cultural, social, que podem ser capital material e capital simbólico. Então, o filho do burguês, que eu falava há pouco, ou do grande proprietário, por exemplo, da família Coser, aqui no Espírito Santo, que é dono de um monte de coisa, né? Não o Coser prefeitura, o outro Coser, né, que é o Otacílio Coser, ele já nasce com esse capital econômico acumulado, né? Mas o capital simbólico dele vai frutificar também, né? E frutificando o capital dele, ele se coloca no interior do campo em relação aos outros, às outras classes e às outras estruturas de capital. Então, se eu tenho um capital econômico elevado, eu posso incorporar um capital simbólico, um capital, digamos assim, da ordem da subjetividade, que me faz, pelo meu sobrenome, pela forma como eu me visto, aonde eu moro, me impor do ponto de vista social, dentro do campo social. Então, falei do campo, falei dos capitais e como que os capitais interferem na estrutura do campo, e vou falar do habitus, que é um outro grande conceito bourdieusiano, que é estrutura que, como o nome indica em latim, o habitus é um hábito que eu visto. E como um hábito, ele me habitua aquilo que eu estou vivendo. Então, voltemos ao filho do Otacílio Coser, o filho do Otacílio Coser, que tem um capital econômico elevado, um capital simbólico por ter um capital econômico elevado, o coloca numa posição de classe dominante no interior do campo. Não é isso? Ora, o que é essa posição? Essa posição é a posição do habitus. Ele habita o campo o habita. É isso? O capital o habita e ele habita o capital. E essa habitação do indivíduo, do sujeito, ou dos agentes sociais, como vocês queiram, né, para falar um pouco como Bourdieu, essa habitação da estrutura social dentro do sujeito é o que Bourdieu chama de habitus. Certo? Ora, o que me interessa no Bourdieu, por exemplo, do ponto de vista da pesquisa, quando a gente trata do espaço? É que nós podemos fazer homologias
estruturais dentro do campo, entre o habitus que habita o sujeito ou o agente social no interior do campo, com acúmulo de capitais simbólicos, materiais, etc. Nós podemos fazer essa homologia, né, do habitus com o habitat, ou o habitar o mundo. Então, uma homologia, né, entre um conceito, que é um conceito que envia uma posição de classe, onde os capitais são incorporados no sujeito, o sujeito incorpora os capitais, uma homologia desse habitus com o habitat. Então, o homem é habitado por um mundo e habita um território, habita um espaço. Então, a ideia, quer dizer, que eu desenvolvi em outro momento, é que essas homologias, essas passagens de essas estruturas sociais, esses campos, que até então são aparentemente conceituais teóricos, se fazem concretizar e se amarram com esse habitat, com esse habitar o mundo, habitar o espaço, habitar o local. E é daí, na forma como essas relações entre o habitus e o habitar o mundo, o habitat, que nós podemos compreender as estruturas de determinados espaços, de determinados territórios. Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas então, recapitulando, nós estamos falando de campo, de capital, de habitus, da relação habitus-habitar, e dizendo que a percepção, os conceitos do trabalho intelectual e empírico do Bourdieu é um trabalho relacional. Supõe que os indivíduos, os sujeitos, os agentes sociais, que cada um de nós aqui tem no interior do campo, é habitado por uma determinada estrutura. Então, aí nós vemos um estruturalismo e vemos um relativo determinismo social, né? Mas a figura conceitual do habitus permite, né, na concepção do Bourdieu, um agenciamento com a ação, uma transformação da ação, né, pela ação do mundo. Então, o determinismo ele é relativo, ele é situacional, não é isso? E estrutural, mas ele não é fixo. Os agentes dentro do campo mudam de posição um em relação ao outro. Portanto, não há fixidez, rigidez determinista. Acho que isso é um ponto extremamente importante a ser dito. Então, essa relação entre o espaço social e o espaço concreto é uma relação que eu acho que pode ser aprofundada e pode ser mais discutida. Enfim, eu vou simplesmente ficando por aqui, porque nós vamos passar um filme. Eu acho que muito mais do que eu ficar falando horas aqui, há um filme que se chama Sociologia é um Esporte de Combate, e vocês vão ver o Pierre Bourdieu na prática cotidiana, na ação que ele tem junto aos movimentos sociais, na ação de pensar, na discussão no interior da academia, como é que se dá, como é que é a prática do Bourdieu, como é que é a vida cotidiana dele, e acho que nesse sentido o filme pode ajudar e vai nos dar elementos depois para um grande debate. Há um aqui, eu andei pesquisando e tal, ia até fazer um texto, mas eu olhei lá, né, um pouco também por causa de tempo e talvez um pouco, né, porque não deu tempo de eu preparar melhor. Eu olhei, mas tomando muito cuidado, relendo tudo, apesar dos problemas que tem, eu vi que no site da Wikipédia tem um artigo razoável, um resumo razoável da obra do Bourdieu em português e alguns conceitos. Então eu aconselho vocês a entrarem lá, né? Vocês terem uma ideia, a produção intelectual do Bourdieu vai desde a reprodução, que é a maneira como ele mostrou como que nos anos 60 e 70 na França a instituição escolar era um modo de reprodução da estrutura social. Então, porque na época se dizia assim, os filhos dos operários estão indo para as universidades. Muito bem. E a elite? E a classe dominante? Está indo para onde? Para as grandes escolas. Não é isso? Ela se reproduz nessas grandes escolas. Né? O que ele chamava de nobreza do Estado, que continuava. Então, o acesso às universidades não representava uma ascensão social para a classe operária.
Então, eu estou falando rapidamente, né? Então, isso aí é um dos livros centrais do Bourdieu. Depois, tem uma série de outros livros, mas eu queria aqui, particularmente, falar um que se chama Miséria do Mundo, que são estudos sobre os problemas dos subúrbios franceses, né? Particularmente da região parisiense, do racismo, do desemprego e tal, que é um livro também que foi publicado em português e que foi publicado nos anos, meados dos anos 90, se eu me lembro bem, né? E por fim, há dois livros que eu acho muito interessantes, podem ser muito importantes para compreender a obra do Bourdieu. Um é A Distinção Crítica Social do Julgamento, que é um livro também que tem em português, praticamente tudo que sai do Bourdieu na França é traduzido aqui. Esse livro, ele trata de um estudo justamente dos capitais econômicos, simbólicos, no interior dessa estrutura, desses campos, desses habitus, como que o gosto é definido socialmente. Por que que fulano de tal gosta mais? Por exemplo, no Brasil nós poderíamos fazer um estudo, por que que as pessoas gostam mais de samba? É isso? Ou por que que gosta mais de pagode? E como que está ligado a um certo tipo de gosto de música envia a uma posição no campo, na produção simbólica da verdade, não é isso? Então, a verdade de um determinado saber, né, que as massas, os dominados, estariam submissos a uma certa dominação simbólica daqueles que conhecem a música clássica, conhecem a música erudita e reproduzem isso aí, né, como uma maneira de dominação do campo simbólico. Isso eu estou falando da música, mas podia falar do futebol, do esporte. Por que determinadas categorias sociais gostam do boxe ou do futebol no Brasil? E outras categorias sociais não. E assim sucessivamente. Então é um livro muito interessante, que eu aconselho porque ele mostra exatamente esse jogo do poder simbólico no interior desses campos. E por fim, O Ofício do Sociólogo, que o nome indica Ofício do Sociólogo, mas é um livro de metodologia das ciências sociais e humanas, né, que indica maneiras de se fazer pesquisa, como se problematizar uma enquete, uma pesquisa, etc. Bom, então, a gente podia passar para o filme agora. O filme dura 2h20, eu conversei com o Marcelo. A proposta seria de ter uma estrutura tipo assim, ver o filme 1h10 para dar um tempinho, depois mais 1h10, né? E eu acho que é isso aí. Tudo bem? Não sei se Bourdieu, né? Eu acho que a gente podia conversar. Esse processo todo aí fica aberto às questões. Tem a professora Carla ali, que não sei se quer falar alguma coisa, pergunta, fica à vontade, né? Já que a professora lá você que é da arquitetura? A Eneida me ligou, né? Interessante. E aí, o que você achou, Carlos, dessa maratona aí? Eu estava falando com ele, eu achei interessante o formato, né, essa ideia de ter o café, de conversar em português, mas na verdade, eu na arquitetura a gente não sabia, meio dia, mas isso é meio de ligou, né? E eu vim com esse interesse, assim, de ouvir você conversando com o dia, e como é que isso está sendo abordado na geografia, você tem uma pesquisa com arquitetura, né? Então, aproveitei para conhecer o café geográfico. Na realidade foi uma coisa mais especial hoje, né, Marcelo? Em geral, tem a fala e depois tem um debate. Aí quando o Marcelo propôs essa coisa de falar de Bourdieu, eu falei, vamos passar esse filme porque é um filme que muito pouca gente viu na realidade, e é um filme que eu acho interessante assim, porque ele mostra o pensamento em obra, né? Quer dizer, e a prática, e as contradições, e o debate, muito mais que um curso magistral e tal. Então, a ideia era essa aí. Não sei se... O que você acha? Se você já conhecia o Bourdieu? Filme não. Mas Bourdieu sim. Sim. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que você foi numa palestra que fez na arquitetura com não sei se é uma professora, mas que ela estava falando do Milton Santos. E aí você questionou, né, contrapôs o Milton Santos com o Bourdieu, falando, né, que ele tinha essa outra visão, que o Milton Santos era muito, tinha uma visão marxista. E aí me chamou a atenção que você falou que o Bourdieu era estruturalista, né, até o fim da vida. E o que eu
último livro dele, ele fala que é um estruturalista construtivista ou um construtivismo estruturalista, que ele faz essa ponte entre o Lévi-Strauss e o Sartre, né, que era o período. Então ele tem o subjetivismo e tem o estruturalismo. Aí de repente, se pudesse falar, por que você deu essa ênfase, né, ao estruturalismo até o final da vida, que me surpreendeu um pouco. Não, teu nome é qual? É Carla. Que é o seguinte, cara, eu acho que essa questão de rótulo é muito difícil, né? Essa coisa de construtivista, etc. Na realidade, eu acho que ele é profundamente estruturalista, porque os métodos de pesquisa dele são estruturalistas. Mas ele, digamos assim, ele adocicou um certo estruturalismo rígido, muito determinista, etc, etc, entendeu? Porque se a gente pegar um pouco, pode deixar, se a gente pegar um pouco a estrutura do estruturalismo, o fundamento do estruturalismo, né? O estruturalismo nas ciências sociais e tal, nasce com Lévi-Strauss, né? E particularmente, como eu falei há pouco, tomando emprestado a linguística, a Saussure, a Jacobson e tal, essa coisa de pensar a fala e a língua, de ver estruturas que existem, né, nos fonemas e tal, que em toda língua se repete, independente do conhecimento profundo que a pessoa tenha. Por exemplo, se ela aprendeu na universidade ou na escola uma língua, ela fala a língua. Não é isso? Ela fala. Eu posso falar português sem ter estudado. E aí, a partir dessas associações, Lévi-Strauss vai mostrar uma série de coisas que existem na realidade, que são da ordem do inconsciente, né? Que são da ordem de uma estrutura que se repete em toda a sociedade, nas relações sociais, e como na linguística essa estrutura se repete sem mesmo que as pessoas tenham consciência que ela existe. Então eu não conheço a gramática, mas eu falo português mesmo se eu não estudei, não é isso? E o inconsciente de Freud, a propósito do Édipo, é a mesma coisa. Então, qual é a revolução do Lévi-Strauss? É exatamente pegar essa questão dessas estruturas inconscientes, ou como na linguística, aquilo que não é explicitado, mas que está ali e que define a nossa maneira de falar e de ser por aquilo que está ausente. Bom, então o Bourdieu, aquilo que eu falei sobre os campos, sobre a questão simbólica, etc, etc, dele, na realidade ele retoma esse mecanismo aí, quer dizer, ele nunca denegou esse estruturalismo, né? Ele se definiu ele mesmo como um estruturalista genético, né? Genético, um pouco inspirado eu vou chegar para cá porque ele está mexendo, eu fico mexendo também. Genético no sentido do linguista americano lá, né? Aquele que é militante e tal, Chomsky, né? Das gramáticas generativas. Quer dizer, o habitus é algo que é estrutural, estruturante e que ao mesmo tempo é generativo. Quer dizer, ele não é só uma determinação de um inconsciente, que é o inconsciente social, etc, etc, mas ele é também transformador. Quer dizer, o habitus eu posso, na conjunção de diversas influências, transformar. Então, por isso que eu digo que ele é profundamente estruturalista, mas não estou querendo dizer com isso que é negativo, que não tem outras influências, né? O Bourdieu, por exemplo, é um pensador, que você pega alguns livros dele, onde há uma associação de pensadores que normalmente na sociologia, nas ciências sociais, ou no discurso dito científico acadêmico, nunca se associa Max Weber e Marx, por exemplo. E Durkheim. Não que ele diga são a mesma coisa, ou que ele coloque um do lado do outro, né? Mas há utilizações, ele citou Marx diversas vezes e tal. Então eu acho que nesse sentido ele é estruturalista e com pinçadas de outras tantas coisas, e com essa abertura que ele tem de dialogar com diferentes correntes conceituais e tal. E o que eu acho interessante, assim, também, no modo de agir, de pensar no Bourdieu, é essa preocupação com a pesquisa, com o que ele chama de ciência, com uma certa racionalidade, né, que rapidamente os ensaístas apressados, como ele diz, pegam e varreram para baixo do tapete uma certa racionalidade. Eu não estou falando o racionalismo
neoliberal, ou racionalismo nazista, ou etc, etc. Mas a razão como demonstração das coisas, né? Então, ele no campo intelectual francês, ele é bastante específico, né? Nesse aspecto. Eu estava lendo